Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui novamente, né? E hoje nós vamos para a aula de redação com o gênero chamado crônica, né? Que é um gênero bem conhecido por todos. Crônica, né? Quando a gente fala em crônica, se a gente se reportar antigamente, vinha de cronos, né? De tempo. Por quê? Porque a maioria das crônicas, ela relatava os acontecimentos históricos, certo? Os cronistas de antigamente, eles contavam o que aconteciam, né, na história, os acontecimentos históricos. A crônica é um gênero textual narrativo. Então, com certeza, se ele é narrativo, ele vai narrar alguma coisa, né? Alguma história. Por ser narrativo, né, ele também passa por alguns elementos. Ele deve ter tempo, ele deve ter espaços, ele pode ter personagens ou não, e por aí vai, tá? Ele é tipo de jornais e revistas. A maioria das crônicas, elas são escritas para serem colocadas nos jornais e nas revistas. Geralmente, quando você vai ler um jornal, né, no jornal você tem a parte da crônica. Essa parte da crônica, onde os cronistas vão falar de alguma coisa do que está acontecendo no mundo, tá? Seus temas, em geral, são ligados o quê? À vida cotidiana. Então, a maioria das crônicas falam sobre a vida cotidiana, né? Do que está acontecendo no momento, na vida da pessoa que escreveu, na vida da comunidade, no mundo em geral. Então, são ligados à vida cotidiana, tá? E urbana. Quase nunca a gente encontra uma crônica que fale de problemas do interior, de problemas da zona rural ou da vida na zona rural. Geralmente sempre vem na região urbana, escrita com temas urbanos, ok? Quem é que escreve a crônica? O cronista, né? É aquele que escreve as crônicas e tem, né? Eles conseguem retirar do seu dia a dia os temas para os seus textos, né? Tirar de dentro da sua vida o tema para os seus textos, deixando impressões e ideias da realidade, certo? No Brasil nós temos grandes cronistas, como Machado de Assis, Fernando Sabino, e tantos outros. O Brasil é um leito de grandes cronistas. Então aqui nós vamos ver as características da crônica. Quando eu for ler uma crônica de um desses grandes cronistas, ou quando eu for escrever uma crônica, o que é que eu tenho que observar que deve haver no meu texto? Primeiro, trata-se de assuntos contemporâneos do dia a dia, eu já tinha falado. Então você, como cronista, você vai observar no seu dia a dia qual é um tema do meu cotidiano que me chame a atenção que eu vá escrever. Qual é um problema a ser resolvido? Eu posso falar sobre as famílias, eu posso falar de um caso específico da minha família ou da minha comunidade. Eu posso falar de uma doença, eu posso falar de um problema mundial, certo? Mas que seja contemporâneo, seja novo, que nós estejamos vivendo, ok? Segundo, utilize uma linguagem simples, coloquial, a linguagem do dia a dia. Você não vai procurar a língua portuguesa culta, arcaica para fazer um texto, porque ele já está dizendo que a linguagem é simples, coloquial do dia a dia. Faz o uso de poucos ou nenhum personagem. É obrigado a ter personagens? Não, mas se eu quiser botar, posso sim. Até porque é um gênero narrativo, do tipo narrativo. Textos rápidos e objetivos. Vocês não vão encontrar nenhuma crônica enorme, não. São textos pequenos e rápidos de ser lido, tá? Bastante usados no jornalismo. Por quê? Porque são feitos para o jornalismo, para as revistas, para os jornais e por aí vai. Quando você assiste um jornal,
Geralmente tem a parte dos cronistas, onde eles vão falar sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Aniela, e quais são os tipos de crônica? Existem vários. As crônicas jornalísticas, que são feitas justamente para os jornais. As crônicas poéticas, que vai falar um pouco sobre amor. Existem as crônicas narrativas, as históricas, que vão falar dos conteúdos históricos. Existem as crônicas de humor e por aí vai várias. Agora nós vamos analisar, vamos fazer uma leitura de uma crônica, certo? E analisar um pouco esta crônica. Ó, pessoal, vou fazer uma leitura de uma crônica. Essa crônica é do Grande Machado de Assis e foi escrita em 1889, ok? Bons dias. Quem nunca invejou não sabe o que é padecer. O que é padecer? Eu sou uma lástima. Não posso ver uma roupinha melhor em outra pessoa que não sinta o dente de inveja morder-me as entranhas. É uma comoção tão ruim, tão triste, tão profunda que dá vontade de matar. Não há remédio para essa doença. Eu procuro distrair-me nas ocasiões. Como não posso falar, entro a contar os pingos de chuva, se chove, ou os basquetes que andam pela rua. Se faz sol, mas não passo de algumas dezenas. O pensamento não me deixa ir avante. A roupinha melhor faz-me foscas. A cara do dono faz-me careta. Foi o que me aconteceu depois da última vez que estive aqui. Há dias, pegando numa folha da manhã, li uma lista de candidaturas para deputados para Minas, com seus comentos e prognósticos. Chego a um dos distritos, não me lembro qual, nem o nome da pessoa, e que hei de ler. Que o candidato era apresentado pelos 3 partidos, liberal, conservador, republicano. A primeira coisa que senti foi uma vertigem. Depois vi amarelo, depois não vi mais nada. As entranhas me doíam-me, como se um facão as rasgasse. A boca tinha um sabor de fel e nunca mais pude encarar as linhas da notícia. Rasguei afinal a folha e perdi os 2 vinténs, mas eu estava pronto a perder 2 milhões, contanto que aquilo fosse comigo. Upa, que caso único! Todos os partidos armados, um contra os outros, no resto do império. Naquele ponto, uniam-se e depositavam sobre a cabeça de um homem os seus princípios. Não faltará que ache tremenda a responsabilidade do eleito, porque a eleição, em tais circunstâncias, é certa. Cá para mim, é exatamente o contrário. Dei-me dessas responsabilidades e verão se me saio delas sem demora, logo na discussão dos votos de graças. E diria então que ser conservador é ser essencialmente liberal, e que no uso da liberdade, no seu desenvolvimento, nas suas mais amplas reformas, estava a melhor conservação. Vede uma floresta, e que exclamaria levantando os braços. Que potente liberdade, que ordem segura, que natureza liberal, pródiga na produção, é conservadora por excelência na harmonia em que aquela vertiga de troncos. Nem todos concordam comigo, creio que ninguém, ou concordariam todos, mas cada um com sua parte. Sim, o acordo pleno das opiniões são uma vez se deu abaixo do sol há muitos anos. E foi numa assembleia no Rio de Janeiro, onde eu também tinha inveja dos deputados que virgulavam o discurso com apartes, os mesmos aportes. Esse texto, né, essa crônica, ela fala o quê? Sobre inveja. Quer um tema mais corriqueiro e comum do dia a dia do que a inveja? Quantas pessoas sentem inveja das roupas, da vida do outro, do amor do outro? Olha aí, característica da crônica. Temas leves, temas do cotidiano, não é isso? Textos curtos,
e por aí vai. Espero que vocês tenham entendido o que é uma crônica, porque a partir de agora nós vamos analisá-las e produzi-las. Até a próxima!